A questão que foi a primeira que o senhor colocou, eu já tomei nota aqui, que como dizem os gregos antigos, tudo começa na academia. Então muitas respostas já estão dadas, né, para essa Hum, ressocialização, é a hum, educação do cidadão. A única coisa que a completamente. gente, com a idade que a gente está vivendo mais e com o avanço do conhecimento e a democratização do conhecimento, que antes era restrito a um círculo, ou melhor dizendo, às vezes a qualidade do conhecimento era restrito a um número Uhum. pequeno de pessoas, agora ele pode ser expandido para mais para um número maior de pessoas, independente da classe social, da raça, da religião Exatamente. e da Sim. nacionalidade. Então, todo esse trabalho que os agentes sociais e econômicos, e aí coloco as universidades, estão sendo decisivas para trazer essa integração das cidades inteligentes e provocar o cidadão para que ele também saiba do, das suas prioridades, do que é importante. Não somos nós que temos que dizer para as pessoas que têm que ter empatia, as pessoas têm que se despertar para a necessidade de que elas precisam ter empatia, mas como podem saber disso se não interagem? E aí a gente vê iniciativas como universidades para terceira idade, cursos para pessoas mais sêniores, que fazem com que esse público que já tem uma certa maturidade possa participar mais ativamente da vida social das cidades inteligentes e trazer mais pressão nessa panela social que a gente está vivendo para que as coisas aconteçam, porque, como dizia os japoneses que o senhor citou, o Kanban era aquela cordinha que se puxava nas fábricas quando alguma coisa estava errada. Então a gente tem que puxar a cordinha. Se a gente não puxar a cordinha, ninguém vai saber que as coisas estão erradas e não estão andando na direção certa. Mas, Filipe, é verdade. E voltando à questão da educação e do acesso a ter esta oportunidade de educar, de um cidadão se educar, eu diria, começando a nossa conversa aqui no seu podcast, que já há algum tempo que não é só na universidade que se educa. A Exato. universidade é, digamos, um centro onde eu diria que instituições de ensino superior, já não Sim. são só universidades, instituições de ensino superior, que têm a responsabilidade, eu diria, a obrigação de também nutrirem aquilo que é conhecimento e nutrirem a inovação, ok? Agora, educar, já há algum tempo não é só na universidade que isso Uhum. acontece. Eu quando comecei por dizer que está de parabéns mesmo por uma iniciativa destas, com instrumentos como este, de um cidadão para outros conjuntos de cidadãos do mundo, também se educa, ok? A questão aqui, que para mim alimenta muito este paradoxo, ou paradoxos, é que a verdade é que estas tecnologias também são, elas deslumbram, permita-me até o termo, embebedam. As pessoas embebedam-se, não é? Elas entram num nível de deslumbre tal É que um fascínio, né? quase que se esquecem da condição humana, não é? Daí muitas vezes, ainda me lembro do Papa Francisco, eu sou ateu, mas sou uma pessoa, se calhar, quando vejo muitas à minha volta ligadas a religiões, respeito todas as religiões, mas tenho tido como referência alguns homens da religião, ok? E um dos últimos que já cá não está entre nós foi o Papa Francisco, uma pessoa de uma condição também, com os seus problemas na sua vida, naturalmente, não é? Um comum dos mortais, como todos nós, mas um homem que teve um projeto muito grande, e ainda ouvia dizer que estamos nos egoísmos, estamos na era dos egoísmos. E estamos na era dos egoísmos porque este deslumbramento, eu acredito que não seja por querer, Filipe, é porque esta abertura, como disse muito bem, esta oportunidade de bebermos de informação nova, de conhecimento novo, de mundos novos, de conhecimentos novos, primeiro levou-nos a viver a uma velocidade ponteante.
é contra a natura. Eu acho que não devíamos de estar a viver a uma velocidade estonteante. É contra a natura. Os nossos metabolismos não conseguem integrar isso. Não. O nosso sistema humano não está preparado para isso. O stress, a ansiedade, a depressão, não estamos. Não estamos ainda preparados para isso. Portanto, isso mata-nos, tira-nos saúde. É o oposto do que estamos aqui a conversar. Portanto, há esse deslumbramento, essa bebedeira de deslumbramento tecnológico e de ter acesso a tudo. Está tudo em contracorrente. Ou que estamos aqui a dizer, parem e desfrutem de uma boa refeição nordestina de 4 horas à mesa. Isso, mas alguém está 4 horas. Estão a conversar, estão-se a alimentar calmamente, e depois bebe mais uma cachaçazinha, depois perde mais um bocadinho de carne assada, e depois vai passear lá fora para ver as crianças a brincar, e depois há ritmos aqui que se deixaram de viver. É óbvio que a vida não está tão bem. A vida tem de ser estes. Não, não é isso. Eu não estou a dizer que a vida agora tem de ser estes ritmos. Já não há mais balanceamento, já não há mais contraponto de sinfonia, como diz o músico, não é? Já não há mais contraponto de sinfonia. É sempre a acelerar, é sempre a deslumbrar, é sempre nesta bebedeira de deslumbramento. E isso não é bom. Isso não nos leva, não nos consegue dar esta harmonia. Portanto, se me disser neste momento, quando e o André sabe disto, que ele viveu connosco muito aqui à universidade, quando estamos a trabalhar apps e trabalhamos muito ainda, encontrar soluções de mediação para a condição humana, continua a ser sempre a nossa premissa, sempre, sempre, sempre. Se há coisa que nos preocupa a certa altura é aonde é que está a dimensão social da aplicação que você está aí a conceber. E tentamos explicar porquê. Porque não é possível estar a conceber alguma coisa que não tenha algo que revele esse suporte social. Pode ser de um cuidador, pode ser, ainda recentemente temos um grupo de alunos a pensar os festivais. Se vai aos festivais não vai sozinho. Onde é que está a condição social para que, como é que eu vou a um evento cultural de grande escala, como é que eu faço a gestão da participação social dos meus amigos, se houver perigo, como é que todos os meus amigos saem em Sim. segurança, onde é que eles estão. Portanto, neste momento, o melhor que conseguimos fazer no meio deste deslumbramento é manter na equação a parte social. Mas estamos longe de ser isto que estamos a falar, não é? As Blue Islands. Estamos longe ainda de conseguir levar para aí esta gente toda. E quanto mais denso fica, aquilo que eu vivi em São Paulo foi assustador. Acho que foi a primeira cidade. Eu praticamente nasci em Joanesburgo, na África do Sul, mas nunca tinha vivido uma grande metrópole como São Paulo. É assustador. É o exemplo de, mas para onde é que nós estamos a ir? É tudo muito, muito denso. Os condomínios gigantescos, estamos aqui a falar, cidade com movimentos e densidades gigantescas, ruas, gente que se cruza e já não diz nada, não dizem nada uns aos outros, entram no elevador, ninguém diz nada um ao outro. Como é que numa caixa, um paralelepípedo fechado com uma área, uma volumetria ali de 4 metros quadrados com 6 pessoas lá dentro, ninguém consegue dizer nada uns aos outros? Isso é assustador e já há décadas que estamos a alimentar isto, Filipe, há muitas décadas. Okay? Todas estas últimas décadas de movimentação para a urbanização. Portanto, isto é... Aqui em Aveiro, as pequenas cidades, e o André sentiu isso. Eu vivo aqui numa pequena cidade, é centro de Portugal, mas é centro-norte, está a 60 quilómetros do Porto. Para quem depois for ver este podcast, compreende que Aveiro é uma zona lagunar, portanto é uma cidade lagunar, está no meio de uma lagoa com 60 quilómetros norte-sul e a 60 quilómetros do Porto, a norte, a segunda maior cidade de Portugal. E Aveiro é uma cidade pequena e começamos a ter exemplos cá dentro, estava a ouvi-lo a falar há pouco, Filipe, de pessoas que fecham a rua. Os vizinhos combinam entre eles. Yeah. E há um dia do mês que pedem autorização aqui ao Presidente da Câmara, não é? O Presidente da Câmara, e está combinado, e a polícia vai mesmo lá, põe barreira, esta rua está fechada por ordem dos seus moradores, e para fruir, estão todos convidados a vir para dentro da rua fruir.
fazem-se churrascos, as crianças andam de bicicleta, os pequeninos andam de triciclo, jogam à bola, fazem o que quiserem na rua, não há carros a circular, não há nada. Este bairro, e entre dois grandes pontos daquela rua, esta rua é nossa. Isto é tão saudável. Isto é parar. Não tem de ser todos os dias. Mas nós, como seres humanos, precisamos de tempo para nutrir isto. E isto, quando falamos em tecnologia, as tecnologias, os ecossistemas de aprendizagem,